Olá, meus amados irmãos. Vamos aos nossos minutos devocionais com Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7 apenas. Nós estamos dando continuidade à história da redenção. Já vimos a criação, agora veremos a queda do homem e da mulher. O texto nos diz que eles estavam no jardim do Éden e a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, então foi até a mulher e começou um diálogo. E o diálogo começa assim: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Observe que ela não está afirmando, ela está perguntando. Essa pergunta põe dúvida no coração, na mente de Eva. Observe a sutileza. A serpente se aproxima sutilmente, sorrateiramente, e então vai colocando dúvida na mulher. A princípio, a mulher parece muito convicta. O texto diz que ela refuta e diz: não, Deus não disse isso. E afirma o que de fato foi a ordem divina. Apenas uma árvore que está no meio do jardim é proibida. As outras, eles podiam comer livremente. Portanto, a certeza de Eva foi minada. Uma vez que ela plantou a sementinha da dúvida, a serpente então vem atacando com o propósito de fazer com que Eva desacreditasse Deus. Ela coloca a dúvida e logo em seguida ela faz uma afirmação: ó, Deus mentiu para você. Ela diz no versículo 4: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Em outras palavras, ela desfez a palavra do Senhor. Colocou a dúvida, semeou a dúvida e depois desfez a palavra do Senhor. E ao desfazer a palavra do Senhor, ela imediatamente, para que Eva fosse contra o próprio Deus, ela então coloca diante de Eva a ideia de que Deus, na verdade, não queria o bem deles, estava querendo apenas dominar sobre eles, que Deus, na verdade, estava privando eles de algo bom. Diz o texto que Satanás continua dizendo: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Observe aqui duas questões. Primeiro, ele coloca Deus contra a mulher contra Deus. A ideia é que, olha, Deus, na verdade, está escondendo de vocês alguma coisa. E desperta a ideia de que eles poderiam ser mais, ser como o próprio Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, observe que a sutileza e a tentação então de Satanás é marcado por várias etapas. Veja que ele foi sorrateiramente, por isso inclusive como uma serpente, né? E vai até alcançar o seu objetivo, que é jogar a mulher contra Deus, de tal modo que ela se rebelasse. Então, o propósito era fazer com que o próprio Deus fosse contra a sua criação. Veja que Satanás aqui não pode fazer nada contra a mulher nem contra o homem. Eles são puros, eles não tinham nenhum pecado. Satanás não vai lá e mata eles, ou destrói eles, ou faz algum mal a eles. Nada, nada. Ele nem pode fazer, porque Satanás não é Deus. E ele não tinha nenhum argumento legal, ou seja, jurídico, para jogar Deus contra o homem e a mulher. Eles eram puros, então não tinha por que serem castigados, maltratados, muito menos mortos, porque não havia pecado neles. Então, para Satanás conseguir a destruição do homem e da mulher, da criação de Deus, ele precisava fazer com que eles pecassem. Então observe que Satanás tem toda uma estratégia maligna para destruir. Ele não pode destruir. Ele não pode fazer nada sem o consentimento de Deus.
Então ele precisa que o próprio Deus faça isso, e para isso ele precisa jogar a criação de Deus contra Deus, para que Deus mesmo vá castigá-la, vá julgá-la e condená-la de forma justa, sim, claro. E como Deus só faz justiça, é preciso que eles pequem. Percebe qual é a ideia? Ainda hoje é assim. Inclusive, na história de Israel, teve um evento semelhante quando Balaque ele chama Balaão para amaldiçoar Israel e Deus proíbe. Então, Balaão não podia fazer nada. Ele terminou o quê? Abençoando Israel 3 vezes. Balaque fica furioso. E o texto diz, mais à frente, que Balaão então pensou numa estratégia para atender aos desejos de Balaque, que deu a ele promessa de grandes recompensas, uma estratégia para conseguir derrubar Israel sem desobedecer a Deus. Porque ele não poderia amaldiçoar, porque Deus proibiu. Então ele não tinha o que fazer. Então o que ele fez? Ele sugeriu a Balaque que tentasse Israel, ou seja, fizesse de tudo para seduzir Israel a pecar contra Deus. Por isso, ele mandou mulheres para lá seduzir os homens e levá-los à idolatria. Uma vez que o povo pecasse contra Deus, idolatrando os ídolos de Balaque, portanto, se voltando contra Deus, então Balaão não precisaria nem tentar amaldiçoar, porque o próprio Deus castigaria o povo, porque foi o próprio povo que desobedeceu e desonrou a Deus. Então veja que a estratégia de Satanás continua, permanece. Fazer o homem se voltar contra Deus para que o próprio Deus castigue o homem. É o que acontece ali em Gênesis capítulo 3. Só que podemos ver ainda mais adiante como Satanás realmente tem esse propósito. Lá na frente, em Mateus, o Filho de Deus é que é tentado. A tentação diz que Satanás se aproximou de Jesus e disse assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A tentação de Satanás não é colocar dúvida em Jesus sobre se ele é ou não é o Filho de Deus. Ele não conseguiria, porque essa é uma convicção que ninguém poderia tirar de Cristo. Ele é o Filho de Deus. A ideia dele é fazer Jesus não glorificar a Deus. Uma vez que Jesus não glorificasse a Deus, então ele teria pecado contra Deus. Então o propósito de Satanás na tentação a Jesus é fazer Jesus desonrar a Deus, não glorificar a Deus. E aí ele teria pecado, portanto. Então, nisso, nós temos 3 tentações, né, de Satanás. Jesus responde às 3, e sabemos que o propósito de Satanás é fazer Jesus desonrar a Deus, não glorificar a Deus, através das respostas de Jesus. E Jesus responde à primeira. A primeira tentação é: manda que estas pedras se transformem em pães. Então Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o que Satanás fez? Ele tentou fazer Jesus satisfazer seus apetites com o poder divino, fazendo com que Deus fosse desonrado. Ou seja, em vez de ele usar o poder para a glória de Deus, ele usaria o poder para um benefício, uma satisfação própria, mesmo que seja frente a uma necessidade. Então, ele usaria o poder de Deus não para glorificar a Deus, mas para satisfazer um apetite, uma necessidade. Necessidade física, claro, que é comer, né? Ele teve fome. E aí, assim, ele não estaria vivendo para a glória de Deus. Não conseguiu, Jesus respondeu pela palavra. E Satanás então colocou Jesus no pináculo do templo, então bem alto, né? E trouxe a segunda tentação. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, segunda tentação. E Jesus responde mais uma vez a Satanás. Só que dessa vez observe que Satanás usou a própria Bíblia para tentar a Jesus. E o que Satanás está fazendo? Está tentando Jesus a tentar Deus. Mas o que seria? Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus estaria fazendo? Tentando Deus, obrigando Deus a salvá-lo, uma atitude irresponsável.
se jogar do pináculo do templo para que Deus o salvasse, seria uma atitude irresponsável, né? E, obviamente, obrigando Deus a fazer algo, então, portanto, tentando a Deus, né? Deus teria que salvá-lo, já que ele não poderia morrer, uma vez que ele não era pecador, e a palavra de Deus teria que se cumprir nele, então ele estaria tentando a Deus, obrigando a Deus a fazer algo para satisfazer uma irresponsabilidade dele. Então essa seria a segunda tentação. E Jesus responde muito bem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja que as respostas de Jesus indicam a natureza da tentação, que não é a dúvida sobre quem Cristo é, mas a tentativa de fazer Cristo desonrar o Pai, não glorificando a Deus, que era o seu propósito, sempre será o propósito de Cristo, porque é inclusive o propósito de todos, né? Glorificar a Deus. E aí vem a terceira tentação. Então Satanás diz a Jesus, né? Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele mostrou o mundo e a glória deles, e a tentação é, olha, te dou tudo, se ser prostrado me adorar. É claro que Jesus responde e diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Veja que as três respostas de Jesus são com a palavra de Deus. Portanto, observe que a palavra de Deus é sim a arma para vencermos as tentações de Satanás. Inclusive lá na frente o apóstolo Paulo nos ensina a usar a armadura, que é a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. E dessa vez Satanás tentou Jesus a cometer idolatria, né? Obviamente adorar outro ser que não seja o próprio Deus é idolatria. E ele estaria, novamente, a tentativa de Satanás, desonrando a Deus, não glorificando a Deus, que deveria ser o propósito de Cristo sempre, do início ao fim. E, de fato, Jesus conseguiu vencer Satanás por meio da palavra de Deus. Veja que é um estímulo para nós. Como vencer por meio da palavra de Deus? Observe que Satanás não fez mal a Jesus, agredindo, fazendo alguma coisa, porque ele não pode fazer nada que Deus não permita. Isso tem aplicações para nós, tanto lá em Gênesis, no capítulo 3, quanto em Mateus capítulo 4, que, na verdade, a forma de Jesus vir sorrateiramente é tentando. E a Escritura diz para a gente ser firme e nos ensina a vencer Satanás por meio da palavra de Deus. Só que não podemos também ignorar o que vem pela frente, que está em Apocalipse capítulo 12, que Satanás toma uma outra forma, ele age de um outro modo. Em Apocalipse 12, Satanás aparece já não como uma serpente que é sorrateira, mas aparece como um dragão furioso. O texto diz que Satanás arrasta a terça parte das estrelas do céu, vai atrás da mulher para matar o filho, devorar o filho que nasceu, que é Cristo, né? E depois, ele, na guerra contra os anjos, é derrotado, e uma vez derrotado, diz o texto que ele então é atirado à terra, e atirado à terra ele vai atrás da mulher para tentar destruí-la. Veja que ele em Apocalipse aparece de uma forma muito mais bruta, violenta, não sorrateiramente. Então temos que ver esse outro lado, porque Deus permitiu a ele terminar atacando, né, os filhos de Deus. E aí há uma tentação? Sim, uma tentação que o apóstolo Pedro, no capítulo 5, adverte os cristãos que estão passando por lutas. No versículo 8 ele diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Aí você pode pensar, são tentações, então tem que existir a tentação. É verdade, mas ao mesmo tempo não é só isso que ele quer nos advertir. Versículo 9 diz, resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Observe que Satanás não está aqui
segunda carta do apóstolo Pedro, apenas tentando para ver se o pessoal cai, se os cristãos caem na sua tentação. Está atacando, eles estão sofrendo. É o que está acontecendo em Apocalipse. Ele está atacando a igreja em todo o Apocalipse. É o que nós vemos, é o cenário, tanto que o escritor, o apóstolo João, está preso na ilha de Pátmos. E isso é também uma tentação mais hostil. E o que a igreja deveria fazer? Perseverar, que é a palavra fundamental em Apocalipse. Perseverar. Então, veja que Satanás tem formas de agir. Lembre-se que ele não pode fazer nada sem que Deus permita em alguma medida. E o que Deus requer de nós, já que ele deixa Satanás tentar-nos e tantas vezes até agredir-nos, como a igreja, na era dos mártires, os primeiros séculos da era cristã, sofreram os ataques de Satanás. O que Deus quer de nós? Que, por meio da palavra, vençamos Satanás, resistindo às suas tentações, e, por meio da perseverança, continuemos firmes até a morte, se necessário for, para que Deus seja glorificado, tanto no nosso conhecimento e confiança na palavra do Senhor, quanto na nossa perseverança nas promessas de Deus, de tal modo que, sendo Deus glorificado em nossas vidas, nós teremos vencido Satanás e todas as suas tentações e seus ataques. Então, seja firme, para que você vença também e Deus seja glorificado em seu viver. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te louvamos e glorificamos por tudo. Pedimos que nos dê força, graça, sabedoria, nos conduza na palavra pelo teu Santo Espírito, para que vençamos todas as tentações de Satanás e também os ataques hostis dele. E assim possamos glorificar o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.